Temos connosco da Clínica da Seine a doutora Sofia Alves da Silva. Olá, bom dia, doutora. Dia. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui hoje presente. Doutora Sofia, antes de mais, digo uma coisa. A Clínica da Seine, ela que tipo de clínica é, para quem não conhece e que precise de... A Clínica da Seine é uma clínica essencialmente de psicologia, apesar de ter outras valências com as quais trabalhamos, como terapia da fala, psicomotricidade, mesmo a enfermagem, terapia assistida com animais também, e trabalhamos muito num contexto multidisciplinar. Apesar de termos, cada uma de nós no fundo tem a sua consulta e a sua competência, mas trabalhamos muito em conjunto, em discussão muitas vezes de casos, em programas que são conjuntos, multidisciplinares, mas começou essencialmente por ser uma clínica de psicologia. Eu se calhar até aproveitava para explicar um pouco aqui o conceito, porque Dasein não é uma palavra muito comum, não se percebe se calhar assim à primeira, não é uma palavra portuguesa sequer, é alemã. E vem da filosofia e psicologia existencialista alemã e tem o significado mais aproximado em português será a existência. Mas não demos esse nome à clínica porque não consegue reunir todas as ideias que o conceito em si tem, que basicamente é o ser humano que existe no presente, que tem um passado, e que de certa maneira também explica e faz parte da sua história, explica também o presente, com um projeto futuro que deve ser construído. Portanto, só numa palavra acaba por reunir estes conceitos e faz-nos todo o sentido na medida em que abordamos muito o indivíduo, o ser humano na sua totalidade, mais do que às vezes as partes, como há uma tendência às vezes para fazer em termos das especialidades e dos especialistas de diversas áreas. Então eu vou pedir à produção, por favor, para preparar os slides e enquanto isso tem assim mais alguma medida de segurança que ainda não tínhamos falado? Sim, a questão de retirar Já está a passar. Já está, pronto. Pronto, é realmente aquilo que também já tivemos a falar, da síndrome da morte súbita, que acaba por ser a morte sem explicação do bebê durante o primeiro ano de vida, e podem parecer medidas muito simples, mas são importantes realmente nesta prevenção. O colocar o bebê de costas para dormir, que é sempre aquela primeira de costas de barriga para cima, portanto. Às vezes, depois há alturas em que o bebê já consegue virar-se a partir de certa altura. Nessas alturas é preciso também vigiar um pouco ou até colocá-lo novamente de barriga para cima, sempre que possível, a não ser que o bebê tenha uma grande preferência para isto e que continue a virar-se, não é? Pronto, tal questão de dormir de lado não é tão seguro como de costas, porque não vai melhorar em relação à questão do poder bolsar, do poder vomitar, é igual, em termos de estudos que foram feitos, é igual. Deve sempre dormir de barriga para cima. Ou seja, na realidade, se ele tiver a dormir de bruços ou de lado, há uma pressão na caixa torácica. Sim, e a nível também gástrica, que também não ajuda ao processo, em termos depois das vias aéreas. Esta questão que ainda não falámos, o não fumar durante a gravidez, nem depois. Nem durante, nem depois, nem antes. Não deveria ser nunca, devia ser não fumar mas, mesmo. Tendo que haver isso na vida de alguém, pelo menos não durante a gravidez, nem depois. Às vezes pode não ser muito fácil, porque uma mulher que fuma, também deixar de fumar pode gerar graus de ansiedade consideráveis. Portanto, pode precisar de ser ajudada neste sentido. Pronto, e se o pai também fuma, obviamente a situação ainda se agrava mais. A ideia é não manter o bebê em lugares onde estejam poluídos desta forma, não é? Daí eles terem expulso o pai lá para fora para a varanda, não é? Sim, mais ou menos. Já está, esta parte. A tal questão de manter sempre a cabeça destapada, a roupa da cama não dever cobrir a cabeça do bebê, nem ter, às vezes há aquela tendência para ter muitos peluches e brinquedos dentro da cama, isso é perigoso, não deve acontecer de todo. A questão da fralda, que às vezes pode ajudar a adormecer, quer dizer, isso... Eu diria ou muito vigiado ou não de todo, porque fralda como? A fralda de pano, eu não estou a falar de fralda descartável, a fralda de pano, às vezes ajuda porque eles sentem que têm ali uma estimulação sensorial e vão cobrindo, só que é perigoso. Se calhar é preferível umas quantas noites do bebê a chorar até começar a criar a rotina de...
do que estar-lhe a dar esse tipo nem será necessário, penso eu, chorar, porque há outras formas de depois também tranquilizarmos isso, não é? Nem que seja pelo colo, mas mais do que a fralda, claro. É isso Pois. obviamente. E depois eu gosto daquela de tocar... Não, ainda não era para mudar. Eu gosto daquela de deitar com os pés a tocar o fundo da cama. Sim, essa normalmente é muito esquecida. É desconhecida. E desconhecida, se calhar. Esquecer é quando a gente diminui sabe, muito a probabilidade do bebê, portanto, ficar coberto pelos cobertores ou pela manta, não é? E muitas vezes acontece os pais inclinarem o colchão por causa das questões do refluxo. E se o bebê estiver mais para cima na cama, então aí a probabilidade de se enrolar por ali abaixo é muito maior. Portanto, deitar e prender bem as mantas ao lado, em baixo, de maneira a que fique a tocar com os pés no final da cama. O colchão também deve ser firme, não é? E adaptado ao berço, não deve haver ali intervalos. Em sítios onde eu posso entalar um braço. Exatamente. Já basta as grades, que às vezes... Claro, sim, as grades também, que agora têm sempre aquela legislação que tem um número, uma distância mínima, não é? O não dormir com o bebê na cama... Isto custa? Sim, esta parte mexe muito com questões depois ideológicas. Não quer dizer que o bebê não possa dormir na cama com a mãe. Tem que haver algumas medidas de cuidado com isso. No sofá nunca, atenção, ali como está, o bebê no sofá nunca, porque é muito fácil resvalar, o bebê cair, ficar sufocado entre almofadas e sobretudo se temos uma mãe que está cansada e está exausta, não pode nem dar conta daquilo que está a acontecer. Se estiver cansada, se bebeu álcool, se tomou medicamentos que afetam o sono, não é? O ideal será que o bebê durma num berço apropriado colocado ao lado da cama dos pais, tal como já falámos. Agora, se a mãe optar por ter o bebê junto a si, na cama, convém... algumas das medidas são semelhantes, que é não ter edredons, não ter mantas, almofadas, no fundo ali pelo caminho, não dormir nunca entre o pai e a mãe, porque isso aumenta ali o risco. Estas questões, se a mãe estiver demasiado cansada, se estiver demasiado adormecida, não de todo, e não haver intervalos entre o colchão, ou seja, não vai ficar do lado de fora, tem que estar junto à parede, entre a mãe e a parede, por exemplo. Ou então o ideal será um colchão no chão baixo, numa cama baixa, por exemplo. Isso foi aquilo que falámos, não é? Muito interessante. Porque a maioria das pessoas tem medo que o bebê tenha frio, mas... Exatamente, é importante não sobreaquecer, não aquecer demasiado o bebê, porque realmente a síndrome de morte súbita está muitas vezes associada ao aquecimento excessivo. É o estar confortável, vestir de forma a que esteja confortável, não quente. A temperatura, se não houver ali um termómetro para estar entre os 18 e os 21 graus, como é recomendado, pode também ser vista com o dorso da mão na nuca ou na barriga do bebê para ver a temperatura que ele está, se está excessivamente quente, se está a começar a suar também. E se tiver febre, precisa de menos roupa. Às vezes é ao contrário, porque há a tendência de estar constipado ou estávamos a agasalhar muito. É o que a gente faz a nós próprios, não é? Exatamente. Está com febre, transpira, mas vai buscar mantas e mantas e coisas. Mas ele precisa de menos roupa porque a capacidade de se regular termicamente é muito menor do que a nossa. Claro. E se estiver muito agasalhado e com febre, ainda vai aumentar mais, provavelmente, em vez de nós conseguimos perceber alterações de sintomas e atuar em conformidade e eles não. Exatamente. E outra dica? Aqui, porque às vezes já há aquele receio dos pais, então o bebê está sempre na mesma posição, de barriga para cima. Não, durante o dia, o bebê acordado pode perfeitamente ser colocado noutras posições. Até é desejável que vá treinando esta posição, que é a barriguinha para baixo, porque está a fortalecer os músculos do pescoço, os braços, os ombros, a aumentar a tonicidade. E se ele também tiver oportunidade para poder ter esta estimulação psicomotora durante o dia, também provavelmente isso ajuda a dormir melhor. Sobretudo naquelas fases em que os bebés estão com um desenvolvimento psicomotor acelerado ou acentuado, menos necessidade vão ter durante a noite de andar a fazer os tais treinos. Exato. Se tiverem oportunidades durante o dia. Eles querem mesmo é descansar, não é dormir. Sim. Exatamente. Portanto, ensinar, no fundo, ajudar o bebê a dormir de barriga para cima e brincar de barriga para baixo. Nem todos aceitam bem, às vezes, esta posição. Logo de início, é preciso ir insistir um bocadinho.
É preciso fazer alguma força e vão estar ali a sim, sobretudo no início é difícil. Claro. E depois sentem-se frustrados também, porque os bebés também se sentem frustrados de estar a tentar qualquer coisa e não estar a conseguir. O uso da chupeta também agora é polémica, porque há quem diga que aquilo não ajuda nada por causa dos dentes. Xuxa, sim, a partir de certa altura. Pronto, no princípio, nas primeiras semanas, não é de todo aconselhável a Xuxa porque pode interferir na amamentação, no processo de amamentação. Mas após esse período, pode perfeitamente ter uma Xuxa para dormir, o retirar, isso depois depende um bocadinho das perspectivas, mas até aos 2 anos de idade convém ser retirado. Por acaso, nos meus, o retirar era o mais fácil, que eles cuspiam, todos eles cuspiam a Xuxa, ninguém quis Quando Xuxa é assim, nenhuma. É excelente. Nenhuma mesmo. Mas o uso da chupeta é, no fundo, um fator protetor, pode ajudar em termos depois dos mecanismos respiratórios, pronto, e manter ali a sucção, vai mantendo também, ajudando a evitar. Aqui está. Olá, bebê. Quem é que resiste a isto? É impossível, é impossível. Sim. E depois este programa acaba por ser muito flexível, porque temos, como eu disse, aquelas 3 primeiras sessões, no fundo, para adaptarmos ali a vermos uma proposta de rotina encontrada em conjunto, ver o que é que está a resultar, o que é que não está a resultar, no mínimo, não é? Pronto, depois, se for necessário mais alguma coisa, depois vai-se combinando diretamente com os pais. Pode constituir como um ponto de apoio até a fases de desenvolvimento posteriores, nomeadamente depois lá está aos 4 meses, aos 6, depois aos 9 em que surge a ansiedade de separação, aos 12 começam a andar e conforme também vá sendo necessário e faça sentido para aquela família, não é? Claro. Portanto, como digo, não é nada chapa 5, como se costuma dizer. Claro, isso é impensável. Exatamente. Chapa 5, isso não existe de forma nestes níveis. Bom, e como é que uma família pode beneficiar ou pode aproximar-se da clínica para começar a iniciar este programa? Sim, pode aceder aos nossos contactos através do nosso site, que é o www.clinicadasign.pt. Através daí pode entrar em contacto telefónico ou mesmo por e-mail, pedir alguma informação ou mesmo pedir que os contatemos de volta, porque às vezes lá está as famílias, isto acaba por ser um contexto bastante privado e preferem que seja feito um contacto mais imediato. Portanto, eu própria depois posso entrar em contacto com os pais, no sentido de vermos qual é que é a melhor disponibilidade. E os pais não devem sofrer, não é? Devem encarar isto como uma fase, não é? E recorrer à ajuda, não é? Porque é uma deterioração, deteriorização completa, não é? De várias facetas familiares. Quando se sente essa necessidade e depois já está a entrar no fundo, campos quando estamos bem em termos de saúde mental, também os nossos filhos estão, não é? E é muito importante não deixar entrar em situações, por exemplo, de depressão pós-parto, que são muito graves e são muito caladas, em termos de não se expõem. Doutora, diga uma coisa, nós estamos mesmo nos últimos minutos do programa, qual é que é a altura em que os pais devem começar a pedir, vamos dizer, ajuda a este tipo de programas, antes, obviamente, do parto, não? Procurar obter informação. Em termos de informação, em qualquer altura, na realidade, é uma boa altura se quiserem mudar e quiserem melhorar, não é? Claro. Agora, se quiserem realmente, antes das dificuldades em si chegarem a poderem ter mais alguma informação, aí não tanto entrando já no programa, mas agendando uma consulta em que isso possa ser falado, as dúvidas, os receios, os medos, isso sim, claro que sim, faz todo o sentido, porque de alguma forma já há alguma informação. É claro que isso depois não vai suplantar aquilo que vem depois, porque só na prática muitas vezes é que é possível depois perceber as dificuldades, apesar de que lá está, quando se vai preparado vai sair com uma outra expectativa. Até porque cada bebê é um bebê, cada núcleo familiar é o único. E, por exemplo, em relação aqui ao sono do bebê, tal expectativa de que o sono do bebê não é igual ao sono do adulto e é suposto o bebê acordar. Acordar muitas vezes não é um problema. É um problema quando nos traz privação de sono e acaba por gerar dificuldades em termos de dinâmica, mas não é um problema do bebê. É suposto. É suposto ser é expectável, exatamente.